Fala, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Thiago de Oliveira, no quadro Assuma, Comande e Cresça. No episódio de hoje, nós vamos fazer um treinamento completo, do caos ao controle. Nesse treinamento, eu vou abordar os seguintes assuntos. Primeiro, eu vou falar sobre reserva financeira, porque 8 em cada 10 microempreendedores não têm reserva e como isso coloca o negócio em risco constante. Depois, a gente vai falar sobre desorganização, como a bagunça queima dinheiro de forma silenciosa e como você pode resolver isso com apenas 4 hábitos simples. Em seguida, processos bem elaborados, porque sem processo definido, o dono faz tudo e o negócio não cresce. Depois disso, precificação correta, você pode estar trabalhando duro e literalmente lucrando nada por conta de um erro no preço. E por fim, gestão do tempo, a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Então, se você é um microempreendedor que quer sair do caos e ter controle de verdade do seu negócio, fica aqui porque esse conteúdo foi feito para você. Impacto com dados. Antes da gente mergulhar no conteúdo, eu preciso te mostrar alguns números que a maioria das pessoas prefere ignorar. 60% dos negócios fecham antes de completar 5 anos. Isso não é azar, é padrão. 1 em cada 3 microempreendedores não separa a conta pessoal da conta da empresa. Isso destrói o controle financeiro. 8 em cada 10 não tem nenhuma reserva de emergência. E um único imprevisto pode fechar as portas. E 92%, você leu certo, nunca mapeou seus processos. Então tudo depende do dono e o dono não consegue crescer. Se você reconhece o seu negócio em algum desses números, esse treinamento foi feito exatamente para você. Conexão emocional. Agora eu quero que você leia essas frases com atenção. Primeira, trabalho 12 horas por dia, não tenho férias, não tenho fim de semana e no fim do mês o saldo é zero. Segunda, toda vez que o caixa começa a melhorar, aparece um imprevisto e eu recomeço do zero de novo. Terceira, não consigo contratar ninguém porque tenho medo de não conseguir pagar. Faço tudo sozinho. E a quarta, já pensei em fechar tudo, mas não sei o que vou fazer da vida se largar esse negócio. Se alguma dessas frases já passou pela sua cabeça, você não está sozinho. E isso não é fraqueza. Isso é o sinal de que o seu negócio precisa de estrutura. E estrutura a gente aprende. Diagnóstico. Existem 5 gargalos que aparecem em praticamente todo micronegócio que está travado. E eles não são coincidência, são padrão. Vamos para esses gargalos então. Gargalo 1, sem reserva financeira. Você está sempre a um imprevisto de colapsar. Um pneu furado, uma nota rejeitada, um cliente que sumiu e o caixa vai ao chão. Gargalo 2, desorganização operacional. Você retrabalha o dia todo, procura nota, perde prazo, esquece de cobrar. Cada minuto perdido é dinheiro que nunca volta. Gargalo 3, zero processos definidos. Se você para, o negócio para. Você não é um empresário, você é um funcionário do próprio negócio, sem carteira assinada. Gargalo 4, precificação no achismo. Você cobra o que acha justo ou o que o concorrente cobra. Resultado, pode estar trabalhando no prejuízo sem saber. Gargalo 5. Tempo engolido pelo urgente. Você passa o dia reagindo. O importante nunca é feito, sempre ocupado, negócio parado. Cada um desses gargalos custa dinheiro, tempo e saúde mental, todos os dias. Vamos resolver cada um deles agora. Módulo 1, reserva financeira. Você está a um imprevisto de fechar as portas. E isso vai mudar agora. Módulo 1, dor mais solução. Deixa eu te mostrar o ciclo vicioso que prende a maioria dos microempreendedores para sempre. Funciona assim: o negócio fatura bem e o dono relaxa, não guarda nada. Aí vem um imprevisto e entra em pânico. Usa o dinheiro pessoal para cobrir e mistura tudo. Deixa de pagar fornecedores no prazo e perde o crédito. Faz promoção desesperada para gerar caixa e isso destrói a margem e volta ao zero. Ou pior, você conhece esse ciclo? A saída é uma só: reserva financeira. E não é abstrato, isso é matemático. Passo 1, abra uma conta PJ separada, exclusivamente para a reserva. Passo 2, guarde uma porcentagem fixa do faturamento todo mês. Comece com 5%. Passo 3, automatize a transferência
no dia que o dinheiro entra. Não dependa de lembrar. E nunca toque nessa reserva, a não ser em emergência real e documentada. Em 6 meses, com essa disciplina, você vai olhar para trás e não vai acreditar como vivia antes. Ferramenta prática. Agora você vai fazer um cálculo prático. Pega o celular ou um papel. Passo 1. Some todos os seus custos fixos mensais reais: aluguel, salários e prolabore, plataformas e assinaturas, contador, seguros, transporte. Esse é o seu custo fixo mensal. Passo 2. Multiplique por 3. Esse é o seu valor-alvo de reserva mínima. Negócio sazonal? Multiplique por 6. Passo 3. Decida quanto guardar por mês. Mínimo 5% do seu faturamento bruto. Ideal para quem está atrasado, 10%. Coloque como despesa fixa, não como sobra se sobrar. Exemplo real. Se seus custos fixos são R$ 8.000 por mês, sua meta de reserva é R$ 24.000. Guardando R$ 800 por mês, que é 10% de R$ 8.000, você chega lá em 30 meses. Comece amanhã, não semana que vem. Módulo 2. A desorganização. Você paga caro por cada hora perdida e a maioria das vezes nem percebe. Dor com dados. A desorganização é o gargalo que mais mata micronegócios de forma silenciosa, porque o custo é invisível. Tempo desperdiçado. Pesquisas mostram que trabalhadores perdem em média 2 horas por dia com retrabalho e busca de informações. São 40 horas por mês. Quase uma semana inteira de trabalho jogada fora. Se a sua hora vale R$ 50, são R$ 2.000 por mês sumindo sem deixar rastro. Dinheiro vazando, compras duplicadas, multas por atraso de boleto, cobranças esquecidas. Micronegócios perdem, em média, 8% do faturamento por desorganização operacional. Equipe paralisada. Colaborador que não sabe o que fazer, pergunta, espera ou erra. Cada interrupção custa 23 minutos de reconfiguração de foco. Isso é da Universidade da Califórnia. E decisão no escuro. Sem dados organizados, você decide com base no feeling. E o feeling erra muito mais que os números. Empresas que usam dados para decidir crescem 2,6 vezes mais rápido, segundo a McKinsey. Parece muito? É, mas tudo isso tem solução, e você vai ver agora. Módulo 3. Processos bem elaborados. Se tudo depende de você, você não tem empresa, você tem um fardo. Método: 4 passos. Esse é um dos erros mais comuns e mais devastadores do microempreendedor. Ele faz tudo: atende cliente, paga fornecedor, organiza estoque, resolve problema de entrega, treina colaborador, faz postagem nas redes. Tudo. E o resultado? Se ele tirar uma semana de férias, o negócio para. Se ele adoecer, o negócio para. Se ele quiser contratar alguém, não consegue passar o que sabe, porque nada está documentado. Isso não é dedicação, isso é prisão. Como criar processos em 4 passos simples? Passo 1. Por uma semana, anote cada tarefa recorrente que você faz. Vendas, entrega, atendimento, financeiro, tudo. Passo 2. Para cada tarefa, escreva o passo a passo. Quem faz, quando faz, como faz, resultado esperado. Um parágrafo já é um processo. Passo 3. Teste com outra pessoa. Peça para alguém executar sem a sua ajuda. Onde ela travou, o processo está incompleto. A falha é do processo, não da pessoa. Passo 4. Delegue e liberte-se. Com processo documentado, qualquer colaborador executa. Você sai do operacional e entra no estratégico. Módulo 4. Precificação correta. Você pode estar trabalhando de graça e nem sabe disso. Os 5 erros mais fórmula. Este é o gargalo mais silencioso e mais devastador de todos. O empreendedor trabalha 12 horas por dia, vende bastante. E no fim do mês, não sobra nada. Por quê? Porque o preço está errado. Erro 1. Copiar o preço do concorrente. Você não sabe o custo do concorrente, não sabe a margem dele. Você está copiando um número sem contexto. Erro 2. Esquecer os custos indiretos. Luz, internet, conta bancária, embalagem, frete, imposto, perda. Tudo entra no custo real. Se você não coloca no preço, você paga do próprio bolso. Erro 3. Não cobrar a própria hora de trabalho. Se você trabalha 8 horas por dia no negócio, sua hora tem valor. Calcule e inclua. Erro 4. Medo de cobrar mais caro. Cliente que só compra pelo preço te troca amanhã. Valor justifica preço. Erro 5. Nunca revisar o preço. IPCA, energia, matéria-prima. Tudo subiu. Seu preço acompanhou? A fórmula que você precisa aplicar
Agora, preço igual a custo variável, mais rateio dos custos fixos, mais sua hora de trabalho, mais margem mínima de 25%. Coloca isso numa planilha hoje. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. Módulo 5. Gestão do tempo. Você está ocupado o dia todo, mas o negócio não avança. Por quê? E os 3 blocos do dia. O microempreendedor que não gerencia o tempo é gerenciado pelo caos. Urgência é o inimigo do crescimento. Quando você passa o dia reagindo, apagando incêndio, respondendo mensagem, resolvendo problema de cliente, você nunca tem tempo para o que realmente faz o negócio crescer. A solução é dividir o seu dia em 3 blocos com funções diferentes. Bloco 1, manhã, foco total. Tarefas de maior impacto. Só essas. 0 WhatsApp, 0 Instagram. Blocos de 90 minutos com pausa de 15. Por quê? Porque seu cérebro está no pico de desempenho nas primeiras 3 horas do dia. Não desperdice isso com o trivial. Bloco 2. Tarde. Comunicação, reuniões, ligações e atendimentos. Responda mensagens em apenas 2 janelas fixas por dia. Agrupe tudo para não fragmentar o foco estratégico da manhã. Bloco 3. Encerramento. Revisão. O que foi feito? O que ficou pendente? Defina as 3 prioridades de amanhã. Atualize o controle financeiro do dia e desconecte. Recarregar não é preguiça, é parte do trabalho. 20 minutos de revisão diária evitam horas de caos no dia seguinte. Já chegando quase na parte final do nosso treinamento, eu quero que você veja a diferença concreta entre um negócio no caos e um negócio no controle. Caos sempre apagando incêndio. Controle, rotinas preventivas que evitam crises. Caos não sabe se está lucrando. Controle, sabe o lucro real todo mês. Dia 1. Caos, para quando o dono para. Controle, processos permitem delegar e escalar. Caos, caixa no vermelho todo mês. Controle, reserva crescendo. Dorme tranquilo. Caos, sem tempo para crescer. Controle, agenda protegida para o estratégico. Caos, preço no achismo, margem inexistente. Controle, preço calculado, margem garantida. A diferença não é sorte, não é talento, não é capital, é estrutura. E estrutura se constrói. Plano de ação. Agora que você tem o diagnóstico, tem as ferramentas. A questão é, o que você vai fazer com isso? Semana, um diagnóstico financeiro completo. Calcule seus custos fixos reais, verifique se está lucrando de verdade e defina a meta e a conta da reserva. Semana 2. Organize a operação. Liste todas as tarefas recorrentes e documente os 3 processos mais críticos do negócio. Semana 3. Revise e corrija os preços. Calcule o custo real de cada produto ou serviço, inclua a sua hora de trabalho e corrija o que está vendendo com prejuízo. Semana 4. Crie rotinas fixas, blocos de foco na agenda, 3 prioridades por dia definidas na véspera e revisão semanal de 30 minutos. Um gargalo por semana. Em 30 dias, você tem outro negócio. O caos não é falta de dinheiro, é falta de estrutura. Quando você organiza um negócio, o dinheiro aparece. Esse é o princípio central de tudo que você viu hoje. Então agora eu te faço uma pergunta. Qual é o seu maior gargalo hoje? Financeiro, operação, processos, preço, tempo? Escolhe um. Aplica uma ação essa semana, não amanhã, essa semana. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like. Compartilha com outro empreendedor que precisa ver isso e se inscreve no canal para não perder os próximos treinamentos. Me chamo Tiago de Oliveira, no quadro Assuma, Comande e Cresça. Até o próximo episódio.